jovem, seja bem-vindo. Aqui é o professor Gui Brits, mecânica de moto para vocês, jovens do MSE. E hoje, jovem, na nossa oficina de reparo e manutenção, o que nós realizaremos? Hoje nós estamos com esse veículo aqui, né? Um veículo diferente do que nós estamos de praxe estudando a montagem de motor, porque hoje a gente vai ter um assunto diferenciado, jovem. Que assunto é esse? Que eu posso dizer que é um dos três principais serviços que entram e acontecem dentro da mecânica, que é a substituição desse cavalete de descanso central da motocicleta. Esse cavalete aqui, galera, se chama cavalete central, porque existem dois cavaletes. Existem um cavalete que a gente deixa a moto em descanso permanente, que é este cavalete na posição que essa moto se encontra. E a gente tem também o segundo cavalete, que a gente costuma chamá-lo de descanso lateral, que é este outro cavalete aqui. Comumente no dia a dia, quando a gente está utilizando a motocicleta, a gente acaba por deixar ela estacionada no cavalete lateral. Mas esse cavalete central é um cavalete muito importante, principalmente para quando a gente quer realizar as manutenções na motocicleta, porque ele deixa a roda de trás totalmente suspensa, né? Fazendo esse movimento, eu tenho também a roda da frente totalmente livre, suspensa. Então ele é o conhecido cavalete de manutenção da motocicleta. Quando a gente está com um problema nesse cavalete, a gente vai ter dificuldade em deixar a moto nessa posição de descanso e até mesmo dificuldade em colocar ela sobre esse cavalete aqui. Esse cavalete, então, o cavalete central de manutenção e reparo da motocicleta, é o objetivo da nossa oficina de hoje, beleza? Além do cavalete, galera, nessa oficina a gente vai ver outra necessidade dessa motocicleta. Para que vocês entendam, substituir o cavalete demanda que a gente substitua todas essas peças juntos aqui, tá? O pino do cavalete, a gente tem a mola de retorno, a meia-lua, o batente de borracha do cavalete e a cupilha. Nós vamos ver um a um dessas peças sendo montadas. Mas nessa motocicleta aqui, galera, o que vai ser necessário, além então do cavalete central, que demanda essas peças aqui, a gente vai aproveitar esse serviço que vai demandar que a gente retire então o tubo de escape da motocicleta. Assim que retirar esse tubo de escape, eu vou apresentar para vocês esse produto diferenciado, específico para tubos de escapamento de motocicletas e outros metais de alta temperatura. Vou ensinar que existem graus diferentes de lixa para a gente aplicar sobre o tubo de escape para realizar essa manutenção. Então hoje, em síntese, o que nós veremos na nossa oficina de mecânica de moto e reparo vai ser a substituição do cavalete central, o cavalete de manutenção da motocicleta, e a gente vai reformar o tubo de escape da motocicleta. Por que, galera, fazer esses dois serviços simultaneamente? A gente vai fazer esses dois serviços simultaneamente porque, na verdade, um gera a demanda do outro. Para que a gente substitua essa peça, é necessário que a gente retire esse pino aqui, tá? E para que a gente retire esse pino e substitua ele, nós vamos ter então que retirar todo o tubo de escapamento, porque esse pino aqui, ele se encontra atrás dessa peça aqui de fixação do escapamento. Ele não consegue sair porque o tubo impede, então de qualquer forma a gente precisa retirar o tubo de escape para acessar o pino, que vai dar para a gente então a chance de substituir o descanso central da motocicleta. A gente já volta com as ferramentas necessárias. Maravilha, jovem! Então, para a gente analisar as ferramentas que são necessárias para esse reparo, nós fizemos o seguinte: com o uso do paquímetro, a gente determinou quais ferramentas a gente vamos usar para realizar essa manutenção. Se uma das peças que a gente vai retirar é essa peça aqui, então a princípio a gente tem que ver onde ela é fixada. Ela é fixada com esta porca e um outro parafuso aqui na parte de baixo, tá? Então a gente faz a aferição desse parafuso aqui
para a gente determinar qual chave usar. 12 milímetros, ok? Então a gente tem tanto a chave 12 milímetros aqui do tipo L, como a gente tem a chave 12 milímetros do tipo combinada, tá? Então essa é uma das ferramentas que a gente vai usar. A segunda ferramenta, a gente vai precisar soltar essa porca aqui, e essa porca aqui demanda a chave, como vocês podem ver, 22 milímetros. Então a gente vai precisar dessa chave combinada 22 milímetros, conferindo, ok, essa chave aqui. A gente vai precisar também dessa chave Allen, que a gente vai usar a outra ponta do nosso cursor aqui para encontrar a medida dela. Como é que a gente faz aqui a aferição dessa chave? Faz o seguinte: coloca dentro do parafuso e a gente abre o máximo que conseguir o nosso cursor e verifica o resultado. 5 milímetros, a gente tem essa chave Allen 5 milímetros, então perfeito o encaixe aqui para a gente retirar a peça, beleza? Nós temos também o que fazer aqui para a gente conseguir retirar esse tubo de escape. No caso dessa motocicleta, a gente tem esse acessório conhecido como mata-cachorro, tá? Acessório de proteção aqui das pernas em caso de acidente. Para a gente retirar esse tubo de escape que sai para frente, que vai precisar desta folga para sair, a gente vai retirar também esse acessório aqui, mata-cachorro. Mas lembrando que o objetivo da nossa oficina é o tubo de escape, tá? Para isso a gente vai precisar soltar essas porcas aqui também. E a gente vai fazer a aferição dessas porcas aqui para saber qual chave vai precisar. Como a gente viu aqui, 12 milímetros é essa chave aqui que vai soltar esse parafuso. Maravilha? Então, galera, o que nós temos aqui é o que? A necessidade desta ferramenta de medição para que a gente selecione exatamente as peças e chaves corretas para esse serviço. E para hoje, substituição do descanso central da motocicleta, o descanso de reparo, o descanso que permite que a gente deixe as duas rodas fora do chão para realizar qualquer reparo. É necessário que a gente tenha então ferramentas universais, não é necessário nenhum tipo de ferramenta especial. Dessas ferramentas universais, a gente vai precisar de chave L 17 milímetros, chave L 12 milímetros, chave Allen sextavada de 5 milímetros, chave combinada 22 milímetros, chave combinada 17 milímetros, chave combinada 13 milímetros e combinada 12 milímetros, ok? Então a gente vai iniciar agora retirando esse acessório. A gente vai do lado da porca, que é o lado onde a gente faz a força, a gente utiliza a chave L. E do outro lado do parafuso, onde a gente fixa a cabeça do parafuso, a gente utiliza a combinada. Então sempre nesse sentido de utilizar a combinada deste lado do parafuso, tá? E a chave L daquele lado do parafuso ali, tá ok? Aqui a combinada, 17 milímetros, fica na parte do parafuso que não se move. E a chave L vai ficar na parte do parafuso que a gente faz maior força, ok? Estamos com a chave aqui, chave de força aqui, e a gente vai vindo retirando aqui. Como vocês podem ver, fixo a chave L aqui para o parafuso não girar, venho com essa outra e faço a força na peça. Ok, tá girando aqui, tá soltando. A gente já tem então, ó, semi-solta a nossa porca aqui do serviço que nós vamos realizar. Ela já se encontra, ó, sem aperto, semi-solta, como a gente diz, né, na mecânica. Tá sem aperto, semi-solta. Então a gente vai agora retirar esse parafuso aqui. Então
Então a gente retirou o parafuso aqui do nosso mata-cachorro e a gente vai fazer o mesmo processo agora com esse outro parafuso aqui de baixo. Chave L, então, é quem vai fazer a força e do outro lado a 12 milímetros é quem vai segurar esta chave aqui. Então eu venho desse lado, fixo a chave nesse ponto, ok? Que é o segundo estágio aqui do nosso mata-cachorro, né? Não é necessário soltar esses parafusos, somente os que prendem o mata-cachorro. Com a chave fixada aqui, eu vou ter que me esforçando fazendo esse movimento e ir soltando a porca. Como vocês podem observar, ó, a porca já está soltando. Aqui você já consegue perceber a chave com grande folga e a porca se soltando aqui, dando espaço da nossa ferramenta. E a gente vai então retirar esse mata-cachorro aqui para realizar essa manutenção. Como vocês podem ver, peça retirada. Tá ok, galera? Então a gente vai deixar essa peça aqui isolada para começar a retirar os outros componentes da motocicleta. Pessoal, eu vou aproveitar que o nosso tubo de escape ainda está fixado na moto e eu vou retirar a capa desse escapamento aqui. Observa bem o estado atual da capa do escapamento e as manchas no tubo de escape que vão ser totalmente restauradas, tá ok? Então com a chave Allen 5 mm eu venho aqui, ó, e vou rodando sentido anti-horário, ao contrário do relógio de ponteiro aí, quem conhece. Retirei a primeira e vou retirar o segundo parafuso Allen. Esses parafusos por vezes acabam enferrujando por ter choque de temperatura, então às vezes é um pouco mais difícil de retirar e outras vezes não. Aqui está o tubo que vai ser reformado e aqui é a capa que a gente acabou de retirar. Tá ok? Maravilha! Vamos para a segunda parte para retirar aqui. Vai retirar então os parafusos aqui, ó, que fixam o tubo de escape ao cabeçote, o tubo que vai ser reformado. E para retirar esses parafusos aqui, a gente vai utilizar a chave L 12 mm e fazendo um movimento anti-horário, a gente busca aqui a posição da roda que prejudique menos e fazendo esse movimento aqui, a gente retira facilmente os parafusos que levam o nome de prisioneiros de escapamento. Como vocês podem ver, estão bem sujos e desgastados, o que vai ser totalmente reparado na montagem, tá ok? Soltamos então os dois prisioneiros do escapamento com a chave L12. Ainda com a chave 12 mm, só que agora, nesse ponto aqui, a gente vai retirar então os prisioneiros que prendem o escapamento por trás dessa peça aqui, ó. Vou até fixar aqui a chave para que vocês vejam exatamente o parafuso que está fixado nessa chave. São os dois parafusos que a gente vai retirar agora. Então, galera, acabei de retirar esses dois prisioneiros, conforme eu falei para vocês, atrás da base do escape. A partir de agora, o nosso tubo de escapamento já está solto, tá? Então, ó, com a ajuda de uma chave de fenda, eu vou aumentar a folga dele aqui, ó, nos prisioneiros que eu já retirei as porcas, que são essas. Retirei, olha só o processo, olha aqui ele se soltando, né? Olha lá, ó, soltou o escape, tá ok? Esse aqui é o tubo de escape, o tubo de descarga. Esse é o tubo objetivo da nossa reforma, da nossa oficina hoje, tá? E para isso a gente vai utilizar então as lixas, que são essas duas, e este tubo de pintura específico. Esse tubo de pintura, galera, o que a gente tem aqui que se atentar, que ele é uma pintura eletrostática, uma pintura para alta temperatura. Como vocês podem observar aqui, ó, ele vem essa sigla 600 graus. Ou seja, um spray para alta temperatura também, um spray utilizado para você pintar churrasqueiras, né? Ou qualquer tipo de ferro que vai ter contato com fogo ou alta temperatura. Qualquer material que não fosse esse spray, galera, facilmente vai se descolar
do escapamento quando ele atingir alta temperatura e sofrer os choques térmicos de chuva e outros tipos de fluido que vem a tinta, ok? Então, com esta tinta específica, a gente vai fazer esse trabalho específico utilizando essas duas lixas de ferro, como vocês podem observar. Uma do tipo 1200, que é uma lixa que a gente passa entre a primeira e a segunda mão, e outra lixa 360, que é a primeira lixa que a gente vai passar sobre esse tubo de escape, ok? Faremos, galera, com a lixa 360, a gente vai ao máximo retirar a tinta antiga desse escape. E qual o movimento que a gente faz? O movimento de círculo, tá? Não é nem apenas para um lado e nem apenas para o outro. A gente vai fazendo esse movimento de círculo sobre o tubo de escape, retirando o máximo que a gente conseguir de impureza e de tinta antiga. Como vocês podem ver, esse pó aqui é a tinta. Não é necessário, galera, que a gente retire 100% da tinta do tubo de escapamento. É necessário que a gente quebre, então, essa parte lisa que essa tinta deixa, né? Para que ela fique áspera para receber a tinta de spray 600 graus que a gente vai aplicar. Então, o que a gente vai fazer é utilizando a lixa de ferro 360 em movimentos circulares e tirar todo o excesso de tinta antiga. A gente já volta com esse processo feito. Depois da gente ter então lixado o escapamento totalmente utilizando a lixa d'água 320, a gente vai iniciar a pintura utilizando então o spray 600 graus de alta temperatura. A primeira dica é, o spray sempre trabalha na posição reta. A gente não pode aplicar tinta nenhuma aqui na peça com spray de lado, spray inclinado, spray de ponta cabeça, sempre na posição reta, ok? A gente vai começar primeiro pelos arremates, que são os cantos, as pontas mais difíceis da tinta entrar. A gente faz os arremates e depois a gente vem cobrindo as partes maiores. Então, por exemplo, aqui é um arremate, aqui é outro arremate, aqui é outro arremate e lá na frente é outro arremate. Vamos iniciar então aqui pela saída do escape. Como vocês podem observar, a gente vai apertar o spray, puxar sempre nesse movimento aqui. A gente não vai ficar com o dedo apertando o botão o tempo todo. A gente só vai puxar e apertar quando vir para o nosso lado aqui, ó, para o nosso lado esquerdo, ok? Então, começando pelo canto, os arremates. O ideal é que a gente aplique pouca tinta nessa primeira mão, ok? O mais interessante é que ela não escorra nesse primeiro momento. Esse é um arremate. A gente tem aqui, ó, na boca do escapamento, um segundo arremate. Então, como vocês podem observar, ó, eu venho e aplico a nossa tinta, ok? É simples e a gente vai fazendo isso em todos os encaixes que a gente encontrar da moto e depois a gente volta fazendo a parte maior, ok? Então, galera, o que a gente fez foi pintar os arremates primeiro. E por que a gente iniciou pelos arremates e não a área maior? Porque os arremates são geralmente onde escorre a tinta. Agora, com a tinta manchada, eu venho com a outra mão e vou fazer a pintura completa, como eu expliquei para vocês, sempre puxando para o mesmo lado, e assim eu vou tirando os pequenos escorridos que o arremate proporcionou, e ainda assim a gente vai ter mais uma técnica para a segunda mão. A gente já volta com a escape pintada. Então, galera, esse aqui é o resultado da nossa peça já pintada com a tinta certa para esse serviço, que é a tinta de alta temperatura. Agora a gente retorna lá na moto e vamos realizar o que? Substituição do cavalete central. O que a gente vai fazer agora é a retiragem dessa peça aqui para começar a acessar o nosso cavalete central. E para isso a gente vai soltar essa 22 e essa 12 aqui. A gente já volta com a peça fora do lugar. Tá, galera, então a peça retirada da motocicleta, ok? Para que a gente conseguisse acessar então este pino aqui, que é o pino que a gente vai substituir também, ok, galera? Então, a partir desse momento agora, a gente vai passar para o lado de lá, retirando a cupilha. Vamos lá, galera. A cupilha que segura essa peça, como vocês podem observar aqui, ó, que está danificada, né? Esse cavalete central está danificado, a gente vai substituir. Essa é a cupilha. A cupilha nada mais são do que esses pinos de metais aqui, ó, que tem uma função de
segurar, de fixar essa outra peça. Sempre que a gente for substituir essa peça, a gente vai então ter que retirar essa cupilha aqui, tá ok? Então a gente vai retirar nesse momento. Então, finalizar a retirada da cupilha, eu já juntei as duas pontas dela e agora eu vou bater nela dessa forma aqui, ó. Como vocês podem ver, a cupilha está subindo e saindo aqui, ó. Olha só como a cupilha já está saindo aqui da nossa peça e acabamos de retirar. Então, este arame aqui recebe o nome de cupilha e ele vai ser substituído na colocação da nossa peça por essa outra cupilha aqui nova, ok? Isso é muito importante na hora da fixação do eixo, que vai ser então essa cupilha nova que vai travar a peça para que ela não saia, ok? Então vamos lá. Beleza, galera, o que nós faremos agora vai ser a retirada de todas essas molas periféricas aqui, ó. Como o eixo do cavalete central é o mesmo eixo do nosso freio traseiro, a gente vai ter que retirar essas molas aqui que tensionam as peças e deixar essas molas totalmente livres para que a gente consiga substituir. Então a gente, para isso, vai utilizar um alicate de pressão fixado aqui na nossa mola e a gente vai tensioná-lo para retirar do cavalete central, beleza? Com o uso do nosso pino novo, a gente vai batendo nesse pino a fim de que ele vai empurrando o pino antigo, tá? Então, ó, essa é outra técnica, caso você não queira ficar retirando uma das molas, é a técnica do pino ir saindo, ok? Então a gente vai retirar dessa forma essa peça. Já voltamos. Batendo esse pino de lá para cá, a gente faz com que solte todo o nosso sistema e a gente consiga então soltar a nossa peça que vai ser substituído. Aqui vocês conseguem ver então como está danificada essa peça aqui, vista essa nova que a gente vai colocar. Não se esquecendo que na ponta dessa peça vai um dormente de borracha que a gente já vai reinstalar e volta com ele no local. Essa aqui, ó, é o batente do cavalete central da motocicleta, o responsável por retirar o ruído de batida dessa peça que é móvel. Agora a gente vai reinstalar essa peça com um novo pino no local. Então, galera, a gente reinstalou a peça nova aqui no local, reinstalou o pino novo no local, a gente vai reinstalar a mola agora nessa posição. Como vocês podem ver, existe um ponto que ela entra e fixa aqui no nosso chassi, ok? Fixada aqui, a nossa meta agora é fazer com que essa mola prenda nesse pino. E para isso a gente vai utilizar o alicate de pressão, ok? Então como que nós faremos? Nós vamos prender essa mola aqui e nós vamos pouco a pouco ir puxando essa ferramenta aqui, esticando e tensionando a nossa mola até que a gente consiga chegar neste pino aqui. A gente já volta com ela encaixada. Fazendo esse movimento de push, a gente encaixa a mola aqui no cavalete. Como vocês podem verificar, sucedido, bem substituído. E a gente vai iniciar o processo agora de recolocação da peça que vai ser a base do nosso escapamento reformado. Por último, galera, a gente vai reaplicar então a cupilha aqui, ó, no nosso eixo novo, tá ok? Cupilha colocada aqui dentro. O que a gente faz para travar? A gente separa então as duas perninhas, vamos dizer assim, né? E essa cupilha vai ficar travada aqui. Ok, galera, feito esse procedimento, a cupilha está travada. Maravilha? Beleza, galera, esse aqui é o resultado do nosso escape seco, então a nossa primeira demão. Como vocês podem observar, poucos pontos ficaram manchados e a gente vai vir reaplicando a segunda demão, tirando qualquer tipo de mancha
ou escorrido que possa ter ficado. Apesar de o resultado dessa primeira demão já ter sido excelente. Então esse é o resultado, galera, quando a gente faz então o que? Lixa entre as duas demãos com uma lixa 1200. O serviço que a gente fez aqui foi apenas retirar a parte do brilho dessa tinta para que a segunda demão fixe com mais propriedade em cima da primeira demão. Essa lixagem tem como objetivo também a gente retirar os pequenos pontos que a tinta possa enrugar ou ter escorrido, eliminando então essas saliências que a peça pode apresentar. Com a peça desse jeito a gente pode reaplicar a segunda mão nela toda e ter então o acabamento final dessa funilaria de escape. Então galera, esse aqui é o resultado final da nossa peça com duas demãos com a tinta apropriada, que é a 600 graus para fazer esse tipo de reparo em tubo de escapamento. Toda vez que a gente retira o escapamento da motocicleta, a gente tem que trocar o anel de escape, a junta de escapamento. No caso, essa peça se encontra aqui, ó, na boca de saída do cabeçote. Então a gente vai com uma chave de fenda ou qualquer outra chave, com cuidado, a gente vai desprendendo essa junta e aqui está. Como vocês podem observar, ela é achatada, ela se deforma conforme o aperto, para evitar então que vaze gases nessa junção. A gente retira essa antiga e vamos instalar a outra aqui, ó. Então essa junta vai ser colocada aqui e ela só vai fixar quando a gente juntar o tubo de escape, ok? Uma alternativa para que a gente fixe essa junta sem ter muito trabalho, galera, é utilizando o que? Graxa ou qualquer outra cola que contenha cola de ferro, qualquer outra graxa que contenha cola. Então, como vocês podem observar aqui, ó, eu passei uma quantidade já mínima de graxa aqui, vou passar outra quantidade aqui, ó, ok? Essa graxa já contém a cola e aí eu encosto essa peça aqui no cabeçote e, como vocês podem verificar, olha lá, ela fica presa, aguardando então a conexão do nosso escapamento. A gente vai voltar agora fixando a capa de escapamento no escape. Agora, galera, a gente está aqui com o resultado da nossa funilaria no tubo de descarga, escapamento feito devidamente com a tinta 600 graus. O que nós faremos agora é a reinstalação da proteção do escapamento no tubo reformado. Essa proteção por lei é obrigatória e não pode rodar com a motocicleta sem essa proteção, tá ok? A ideia do trânsito é que se você deixar sua moto estacionada em algum lugar da rua e por acidente alguma criança encostar na sua moto quente, não vai sofrer acidente. Então é obrigatório o uso da capa do escapamento, a qual a gente vai instalar nesse momento no tubo reformado. Beleza, galera, com a capa reinstalada, agora a gente vai pegar o nosso tubo de escape aqui, ó, devidamente pintado, e a gente vai então conectar os prisioneiros que a gente soltou aqui e vai conectar também os prisioneiros daqui do nosso cabeçote, ok? Para isso a gente vai precisar colocar o escape com cuidado aqui na sua sede. A gente vai encaixá-lo lá onde a gente trocou a junta. Para isso então que era necessário a gente substituir a junta. A gente verifica aqui, ó, encaixa lá dentro dele onde foi substituída a junta e a gente vai encaixar aqui também, tá ok? Então a gente volta com ele encaixado tanto aqui quanto aqui. Galera, o que a gente vai fazer agora aqui é o aperto do tubo reformado de escape. Então essa é a aparência que a gente tem aí como resultado. Se vocês se lembram antes, um tubo bem manchado, sujo, diversas manchas na tinta, desgastes. E aqui a gente tem um tubo, ó, preto fosco, tinta 600 graus, totalmente revitalizado. Para concluir esse processo, a gente vai apertar então os prisioneiros aqui no cabeçote. Qual é o segredo? A gente posiciona os dois prisioneiros aqui, ó, até o ponto em que os parafusos encostem no escape. Não precisa ainda dar o aperto, ok? Qual é o ponto que os parafusos encostem no escape? É aqui. Como vocês podem observar, essa chapa se encontra reta, né? Então se a gente tem essa chapa aqui
reta, a gente tem que fazer o aperto de forma igual. Se a gente apertar aqui 2 voltas, a gente aperta o outro lado 2 voltas. Então o processo vai ser assim, ó. Apertei um pouco aqui, venho do outro lado, aperto do outro lado. Aperto desse lado aqui, aperto do outro lado. Sempre fazendo esse aperto nas duas partes para que faça o tubo do escape se encaixar de forma plana, de forma reta ali na boca de saída do cabeçote. Então aqui a gente vai apertando até sentir que o aperto ficou seco. A gente finaliza aqui na mão mesmo, você sente os quilos de força de um lado e faça exatamente a mesma força do outro lado, sempre conferindo. Ok, a gente tem aqui finalizado o processo então de instalação do tubo de escapamento. E agora, para terminar totalmente esse projeto, a gente vai reinstalar o mata-cachorro do cliente, que é a última peça que finaliza a nossa oficina de hoje. Então é isso aí, galera. O que nós fizemos hoje na nossa oficina mecânica foi a substituição de um cavalete central que estava danificado, estava empenado devido ao seu uso mesmo, né, seu tempo de uso. E como que para tirar esse cavalete é necessário a gente tirar o tubo de escapamento, a gente também lixou e reformou o tubo de escapamento usando o tipo de tinta correta para alta temperatura. Então a nossa oficina de hoje foi substituição do descanso central, o descanso de manutenção da motocicleta e reforma do tubo de escapamento utilizando tinta 600 graus. Esses dois serviços é o que gera esse resultado na nossa motocicleta, revitalizando, dando mais valor de mercado nela, né? Mostrando aí o capricho e o cuidado do dono, e faz com que o nosso cliente fique satisfeito e que ele tenha um cavalete central agora que não esteja empenado, que desempenhe a função de manter a moto dele equilibrada para ele realizar pequenas manutenções na sua própria casa. Ok? Essa aqui, galera, foi mais uma oficina de mecânica de motocicleta para vocês jovens do MSE com o professor Gui Brits. Valeu!